Eu sou progressista e você é do contra, mais uma vez aqui. Putz. Né? Mas antes que deixar claro o seguinte, há muitos outros projetos importantes que devem ser discutidos em Brasília e não esse projeto que é periférico total, que visa regular, que visa entrar numa situação para evitar os abusos das instituições financeiras. Tá? Pavinato, vamos lá. Primeiro ponto, o projeto não fala em político, fala em pessoas politicamente expostas. Pessoas politicamente expostas são os políticos, sim, e são também a assessoria do político. Exato. Eu te dou um exemplo. E a família agora também que deu mas já era. Esse que é ponto importante, já era. Quando você vai no banco abrir uma conta no banco, uma das perguntas é a seguinte: você tem algum familiar que é PEP, pessoa politicamente exposta? Se você marcar o X ali, o banco te trata como pessoa politicamente exposta. Eu achei que o Pepe era aquele que tirava a vela do Chapolin para... Não. Eu preciso falar do petróleo. Eu também. Mas para você ver, para você entender o absurdo. Eu lembro quando eu saí do Ministério, eu fui chefe de gabinete de um ministro, saí do Ministério, uma pessoa da minha assessoria, 2 meses depois de a gente ter saído do Ministério juntos, né, recebeu uma carta de uma instituição financeira dizendo o seguinte: nós não temos mais interesse em ter você como cliente. Do nada, sem qualquer justificativa. Por quê? É muito mais fácil proibir, é muito mais fácil cortar relações do que você ter uma postura proativa de fiscalização, não é? E, Pavinato, só corrigindo você aqui... O Banco C6 me mandou uma cartinha dessa. Que é importante, para você que é importante. E eu nunca trabalhei para você que é importante. O banco pode continuar evitando dar créditos para político, pode continuar não abrindo contas de político. A única diferença é que agora tem que ter justificativa técnica. É racional. Mas aí você vai pro judiciário e o juiz vai para qual lado? Judiciário. Judiciário vai... Uma coisinha dessa, vai botar o judiciário numa coisinha dessa? Por isso que já puseram juízes aqui também. Mas as multas são assim. E porque não é só isso, também é com questão de emprego. Você tá lá fazendo uma entrevista de emprego, não passou, você vai poder alegar, não, eu sou politicamente exposto, eu fui Não, isso aí tiraram. Isso aí tiraram também. Isso estava no projeto também. Imagina assim, os abusos da legislação, os abusos da legislação foram retirados na relatoria do projeto e na aprovação do projeto. Era um absurdo. O que a Daniela Cunha queria colocar, que é impedir meios de imprensa de falar mal de político, né? Querer criminalizar a opinião jornalística e opinião pública em relação ao político. Isso foi retirado. Felipe. O que está aqui é só questões administrativas. E nesse ponto, eu vou discordar de todo mundo aqui, nesse ponto, o político, eu não sou defensor de político, não, mas o político e o PEP, em geral, está muito aquém da sociedade em relação à concessão de créditos. Felipe, eu vou... A cultura da desconfiança no Brasil. Não é cultura da desconfiança, não. Política é tudo ladrão, então não vamos conceder crédito. De forma alguma. Se política fosse tudo ladrão, nós não estaríamos fazendo debate político, porque nós estamos fazendo política direto ou indiretamente. O que está dizendo é que há indivíduos que se voluntariam para serem mandatários e alguns são honestos e outros são desonestos. Mas calma aí. A maioria... Eu estou dando uma parte, professor, para você. Não, mas eu estou imaginando aqui o político... Eu estou imaginando a necessidade do político. A questão não é essa. Eu estou imaginando a necessidade do político, professor Marcelo. Olha só. O cara ganha 40 politicamente exposta, não é político só não. Olha a diferença. É um cara que ganha R$5.000 também. Calma, olha a diferença. Ganha R$3.000 também. Eu fui politicamente exposto, eu falei aqui, ou seja, tu não vai dizer que a gente está ignorando isso, porque nós colocamos político, porque o político é o topo do processo, mas é todo aquele entorno a ele que é chamado de politicamente exposto. A maioria é o PEP. Calma. Aí você vai colocar o que se deseja, que o problema não está em arranjar justificativas técnicas para fazer negativas, não é isso que está sendo colocado aqui. O que está sendo colocado está sendo apresentado para a sociedade e algumas entidades da sociedade uma condição de criminalizá-la porque se elas não seguirem os elementos... Como não? Pena de prisão se for discriminado. É o que eles estão dizendo ali. O problema não é eles exigirem justificativa técnica. Que sinal é esse, da lógica? Pelo amor de Deus, que sinalização foi essa? Isso aqui é o martelo. Mas, o martelo. O detalhe não é isso, Felipe. O problema não é esse. O problema não é apresentar justificativas técnicas. O problema é outro. É colocar uma criminalização e colocar ali uma penalização que vai a tantos anos de cadeia se o indivíduo não apresentar justificativa técnica. É muito alto. Isso aí é diferente, cara. É muito alto. É completamente anos de prisão. Então vamos discutir a pena, não discutir a lei em si. Mas a lei discute a pena. A lei é boa. A lei resolveu uma situação problemática. Se você quiser recusar alguém por uma questão de combate à discriminação, eu acho que não resolveu. Não sabe por que não acho que não resolveu? Sabe o que eu acho? Eu acho que ela piorou. Eu acho que isso deveria valer para todo brasileiro.
Para todo brasileiro. Exato. Qualquer brasileiro. Esse é o ponto. Não criar um o que acontece ou você apaga, ou você manda apagar essa questão do PEP. Não pode existir mais isso no formulário. Exatamente. Mas a questão é a seguinte, eu sou político, né? Fui deputado estadual, sou ainda considerado politicamente exposto, nunca tive nenhum problema em ter acesso aos serviços bancários. Óbvio que uma vez ou outra tive uma dor de cabeça a mais, mas tudo bem, faz parte daquilo que eu me propus a fazer. Exato. E outra, sim. E mesmo as pessoas que trabalharam comigo, mesmo os meus familiares, também nenhum deles teve dificuldade de ter acesso aos serviços bancários. Ele não teve envolvido em nenhum escândalo, né? Vamos falar agora, são 14 horas e 30 minutos. Mas a regra não é essa, não. A regra é todo mundo ter algum tipo A questão é a seguinte, pode ter um problema a mais de burocracia, de ser mais chato, mas não é isso que vai atrapalhar ao ponto de você não conseguir mais ter acesso ao serviço bancário. Não é isso. Mas a Daniela Cunha, ela deve ter tido muito problema. Eu reconheço. Porque ela deve ter sofrido muito. E outra, é mais uma condição diferente para um grupo privilegiado. Esse é o problema. Agora, a gente só cria condições diferentes para grupos de privilégio. Quem diria que eu ia ver você de mão dada com Eduardo Cunha, hein? É isso aí. Quem diria, hein, PP? Peraí, nesse ponto específico, quem sofre discriminação em relação ao crédito, porque uma regulação específica é o político, não é a população em geral. A população sofre. Ponto. Não, por outros motivos. Questão de cadastro, questão de financeiro. Felipe, mas se você se prontificou a questão é outra. Fazer esse tipo de atividade, você tem que arcar com um também. Quem disse? Por que você quer afastar as pessoas da política agora? Não, senhor. Quer colocar mais uma? Deixa eu contar uma coisa. Eu vou contar um caso próprio, tá? Eu vou contar um caso próprio meu. Ó, eu abri lá a conta do C6, que eles tinham um cartão de crédito que você fazia, podia viajar, tinha um cartão de... Aí eu achei bacana abrir a conta no C6. Aí você tinha que pôr uns investimentinhos lá, tal, pus lá. Aí, um deles eu pedi a baixa. O dinheiro não voltou para minha conta. O que eu fiz? Acionei a justiça. Banco 100% virtual, não manda papel para tua casa, não manda e-mail, nada, é tudo no aplicativo. Aí eu juntei os prints na ação que eu falei, eu pedi a baixa, não caiu na minha conta. Juntei os prints. Sabe o que o juiz falou? Print não é meio de prova. Já aconteceu comigo. Aí tá, eu falei assim, aí eu nem vou recorrer. Porque para recorrer tinha que pagar. Falei, deixa quieto, perdi o dinheiro. Aí, na sequência, o C6, por causa da ação, me mandou uma cartinha. Estamos encerrando sua conta por falta de interesse comercial. Olha que bacana. Olha que bacana. Então não é só o político. Se a gente escarafunchar, a sociedade é vítima. Eu não sei por que tratar só de político e não tratar num aspecto geral da sociedade, porque, afinal de contas, isso é que o professor Marcelo trouxe no começo. É o estamento. Esse é o problema. É o reconhecimento do estamento. Exatamente. E a forma como foi aprovado. Você simplificou o reconhecimento do estamento, porque isso divide a sociedade de uma maneira que a única solução para acabar com essa divisão é as pessoas trazerem para si a solução para as próprias mãos. Toda vez que a gente mexe na sociedade, desequilibra ela, cria relações diferentes, condições diferentes, isso vai gerar estresse e não tá em algum momento vai dar ruim. Não está equiparado, sabe por quê? Porque se o C6 fizer vamos falar, com a Daniela Cunha, o que ele fez comigo, o cara quem fez isso lá pode pegar 4 anos de prisão. E o cara que fez isso comigo vai ficar com o meu dinheiro. E outra, tem uma série de problemas. Quem é que faz no banco digital? Quem é que fez isso? Quem é que não fez? Assim, é uma coisa assim tão... É um projeto assim, enfim, depois eu vou até publicar de coisa que na minha rede social o número desse processo para quem quiser ver. Eu deixei transitar em julgado, falei, não vale a pena. Era R$1.000 e poucos, para você recorrer tinha que gastar tanto, com aquela disposição do juiz de falar. Aí que ele queria provasse como? Print não pode ser meio de prova. Você só faz operação pelo aplicativo, você faz prova como? Fala para mim. Onde nós chegamos? Mas hoje em dia, print de celular é válido com prova. Mas vai falar isso pro juiz. Está completamente equivocado. Narra-me factum dabutibius, meu querido. Me narre o fato e eu te darei o direito, mesmo que ele não seja tão direito assim. Né? Isso não pode fomentar a corrupção no Brasil? Tem alguma porta para corrupção? O político há uma tem porta. A conexão com o PCC
vai ter muito mais acesso aos serviços bancários. Mas por quê, Daniel José? Onde está vendo isso? Não vamos falar de PCC, que isso me dá muita dor de cabeça. É só justificar, tecnicamente. Qualquer político que tenha atividades em paralelo ilegais vai poder se beneficiar utilizando como justificativa a discriminação por a pessoa ter exposição política. Não, Daniel José, eu discordo de você. Como é que é? Ele continua tendo que declarar o dinheiro que chega na conta dele. Não declarado, o banco pode negar a receber, não recebe esse dinheiro. Tá bom, aí ele vai para a justiça. O que vai acontecer? Ele alega que ele está sendo discriminado. Tecnicamente, se justificar... Mas agora, vamos imaginar, vamos mudar a lei. A lei fala isso. O judiciário que você vê não é o que eu vejo. Vamos mudar a cena, vamos mudar a cena. Vamos mudar a cena. De Cuba e da Coreia do Norte. Peraí. O dele é o técnico. Peraí, ó. Seguinte, vamos mudar a cena aqui, ó. Vamos fazer um jogo de hipótese. Tem certos fundos bancários que ele não acusa a Receita Federal. Existem certos... Que, geralmente, o gerente, quando ele vai ter o seu produto, ele fala, esse produto é muito bom para quem está pensando em se separar, porque o Bacen não vai achar para fazer a minha ação, né, na hora do divórcio. Aí vamos fazer o seguinte, o cara já é cliente. Aí ele chega e fala, eu quero abrir esse fundo aqui, ó, esse dinheiro, pá. O cara não precisa mostrar o imposto de renda, ele vai lá e aplica. Tem que mostrar assim por dinheiro, por favor. Ele vai lá e aplica. Ah, Felipe. Tem que mostrar por dinheiro assim. Assim, a lei o banco está te discriminando, então. A lei não criou nenhum tipo de estamento. A lei diz o seguinte, o banco pode continuar recusando crédito para político, pode continuar recusando político como cliente, desde que justifique tecnicamente. Porque antigamente era o seguinte, é político, é PEP, é filho de político, tá fora. Porque é muito mais fácil negar do que fiscalizar. Vamos fiscalizar. É muito mais fácil. De novo, eu reforço. Ninguém está dizendo que não é inadequado ou que está errado apresentar justificativas técnicas. O que está trazendo tanta indignação... para todos. Por que não para todos? Primeiro, é você criar uma penalização desta forma para produzir uma blindagem, cara. Esse aqui é o problema. Ou essa blindagem, se não é vista por ti, vai ser vista pela sociedade. Tem blindagem na lei. Claro. Porque você posso recusar, professor. Você está constrangendo indivíduos a simplesmente não querer se relacionar contigo por razões que já estão óbvias lá. Ele pode dizer tecnicamente, não quero por causa disso. Bastaria isso a lei. Não precisa dizer que vai botar o gerente, o dono do banco, o funcionário, todo mundo na cadeia. Mas fala isso na cadeia, o gerente, o funcionário do banco. Mas está dizendo que o processo de discriminação vale a pena. Não, você não leu o projeto. Olha, agora deixa eu falar o seguinte, eu sou uma pessoa, eu penso direito de forma sistemática. Que eu sou clássico, eu gosto das escolas da exegese francesa e piriri pororó, porque eu sou muito metido. Eu acho que foram os melhores comentadores do Code Napoleão, foi a escola de exegetas da França. A gente já tem uma lei, que é a lei 7.706 de 89, que é a lei do racismo. Já tem uma decisão do STF de 2003, bárbara essa decisão, que diz que, a partir do momento que a ciência definiu que não existem raças, mas uma raça só, falar em racismo é falar em discriminação contra qualquer grupo de pessoas. Defina o grupo de pessoa. É um grupo de pessoas que tem uma característica em comum. Então, grupo de políticos, grupo de loiras, grupos de bonecão de Olinda, entendeu? Grupo de professores. Então, é sempre um grupo. Então, o racismo é uma prática discriminatória motivada por preconceito contra qualquer grupo. É isso que ficou decidido, no caso, é o Wanger do STF em 2002. Que ninguém lembra dessas coisas. Sim. Mas faz sentido, porque se o Brocardo Romano diz que a lei não pode conter palavras inúteis, para que a palavra racismo se mantenha na Constituição, inclusive, uma vez que a ciência mostrou que a raça humana é uma só, racismo é toda forma de discriminação motivada por preconceito contra as pessoas. E a lei do racismo, ela já define que você não prestar serviços a determinado grupo de pessoas, isso já é crime. E ninguém é condenado no Brasil por racismo. Então vai se fazer uma lei para que se possa condenar o político e o resto da população sofrer de racismo nesse sentido de, eu sou do grupo da direita, eu sou uma pessoa de direita. Eu não gosto do Pavinato, ele é uma bicha fascista. Ouvi isso na rua, no dia da parada ali. Nossa. Não gosto. Então, não. Então, assim, já tem uma lei
Para que a gente fica fazendo lei? A lei é de 89, meus senhores. 99, 2009. 34 anos dessa lei, nunca vi ninguém preso por racismo, tirando o Elvanger. Ali foi grave, né? Porque além dele ser... Ali não foi apenas foi um caso de antissemitismo. Foi um caso de antissemitismo. Ali ele estava fazendo uma pregação. Eu tive o desprazer de conhecê-lo pessoalmente. Né? Lá no Rio Grande do Sul, lá porque ele tinha uma editora lá, eu tive o desprazer de conhecer. O caso dele era muito mais grave. Mas pelo menos se resolveu esse problema. Mas esse argumento do Pavinato é muito bom, porque no final de contas... os políticos usam de uma condição diferenciada por serem legisladores para criar um certo condicionamento diferenciado para a sua classe. Não, gente, enquanto que poderia ter discriminações de diversos outros grupos que estão... E é por isso que eu falei, quando em 2019 o STF falou que a homotransfobia é racismo, falei, isso é uma decisão porca. Porca porque você é a favor da discriminação? Não. É porca porque o próprio STF esqueceu do acórdão de 2003 que seria inútil ele dizer que a homotransfobia é crime. Todo movimento de discriminação motivado por preconceito é crime, já que a palavra racismo tem esse entendimento a partir do momento que o projeto Genoma se consolida. E a palavra racismo tem que persistir na Constituição, para não ser uma palavra inútil. Agora, dentro disso também... Parecer do professor Celso Laffer, aliás.